Queria passar a palavra, então, para o professor Platini, para fazer as suas considerações. Gostaria de agradecer aqui o convite ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais, na pessoa do professor Mário Pragmácio, e saudar aqui os componentes da mesa. Eu vou tentar dar um recorte aqui na minha fala. Eu tinha preparado um texto mais longo, né, mas o tempo aqui não vai permitir. Deixa eu tentar mudar esse computador de lugar para ver se fica mais confortável aqui. Então, eu queria botar esse notebook aqui na frente, poder ler aqui. Vai dar certo. O microfone não consegue vir para cá. Tem um limite. Você pode. Agora sim. Pronto. Então, se eu conseguir desnaturalizar o termo memória, entendê-lo como um conceito importante para a gente pensar relações sociais, né, os bens culturais, a relação entre bens culturais e memória, já a gente vai ter avançado alguma coisa aqui nessa nossa fala. Vou tentar trabalhar alguns conceitos aqui, em especial este lugar de memória, que é o tema aqui da nossa mesa, né? Então, o Pierre Nora, um historiador francês, ele desenvolve esse tema, né? Informações acerca das sociedades do passado, elas nunca nos chegam no presente de uma forma objetiva, organizada. O passado, ele não existe de uma forma independente, né? Não é um dado pronto e acabado. São as demandas do presente que o articulam para compreender os seus usos e leituras. Ou como diz o historiador cearense Antônio Luiz Macedo Silva Filho, o passado ele não existe como um dado invariável, inequívoco, independente e integral. Dele só restam fragmentos que o historiador investiga, mobiliza, articula, põe em relação a partir das circunstâncias e demandas do presente. Então, as sociedades do passado selecionaram personalidades, objetos, emoções, acontecimentos que julgaram dignos de serem legados e transmitidos ao futuro. Elas têm feito isso ao longo do tempo, selecionando contos, batalhas, línguas, heróis, vilões, costumes, etc., né? Esse conjunto de valores formados pelo grupo é o resultado de suas ações e contradições ao longo do tempo. Funciona como um mecanismo de permanência dos laços entre os indivíduos das diferentes épocas. O historiador francês Jacques Le Goff nos atenta para a importância do estudo da memória social como um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em transbordamento. Então, a sociedade do passado pode mostrar sua produção e tradição através da repetição de alguns signos e objetos, né? Essa repetição pode demonstrar a significância desses elementos para um grupo. Todas as sociedades conferem lugares diferenciados aos especialistas responsáveis por legar a permanência das tradições e por manter essa coesão do grupo, como é o caso dos chefes de família idosos, dos bardos, dos sacerdotes, os genealogistas, os tradicionalistas, né? Esses especialistas é que vão selecionar, em geral, dentro de alguns signos que são representativos, né, comuns e que se repetem com certa frequência, os elementos que as sociedades do futuro vão conhecer sobre essa determinada sociedade do passado. Então, deixa eu dar um recorte aqui. Eu tinha preparado mais coisa aqui para a gente poder trabalhar. Eu vou falar algumas coisas sobre os fenômenos da memória. Acho que a gente pode cortar aqui para tentar adiantar. A historiadora Jaci Alves de Seixas aponta que desde os anos 80 a historiografia tem tomado consciência de que a relação entre memória e história é mais uma relação de conflito e oposição do que complementaridade. A novidade na produção está em deslocar a história como senhora da memória, como produtoras de memórias. A oposição entre memória e história, no entanto, é construída sem que haja uma ruptura efetiva com a tradição aristotélica, que entende a memória, ou melhor, a reminiscência, né, o ato de lembrar, sobretudo em sua função cognitiva, como o conhecimento do passado. Seixas nos informa que, ao redebruçar-se sobre a memória, a historiografia contemporânea tem pouco recorrido às reflexões da filosofia ou da literatura, mas tem estabelecido com a sociologia seu diálogo preferencial. De fato, a sociologia da memória de Maurice Halbach, que se constitui na base teórica fundamental a maioria dos trabalhos historiográficos. Halbach elabora, em 1925, uma sociologia da memória coletiva,
que é a base dos trabalhos como o de Pierre Nora, Marcel Proust, Henri Bergson, entre outros. O conceito de lugares de memória é desenvolvido pelo historiador francês Pierre Nora na obra Les Lieux de Mémoire, uma coleção editada em 7 tomos sobre a história da França. O primeiro deles é lançado em 84 com o título A République. Os 3 tomos seguintes formam A Nation e, por fim, os outros 3 formam Le France. Nora retoma e apropria-se das ideias básicas de Maurice Rollbach, que é a oposição que ele estabelece entre memória individual e a memória coletiva, e, sobretudo, entre a memória coletiva e a história. A memória coletiva, Rollbach confere o atributo de atividade natural, espontânea, desinteressada e seletiva, que guarda do passado apenas o que lhe possa ser útil para criar um elo entre o presente e o passado, ao contrário da história, que se constitui como um processo interessado, político e, portanto, manipulador. Segundo Pierre Nora, a história, ao invés de articular a relação passado-presente, enterra o passado e trabalha os seus fragmentos. As sociedades de história perderam o que havia de calor no vivido em sua relação com o tempo, romperam o equilíbrio. O passado está morto. A história é uma tentativa de registrar esse passado, mas nunca a recupera como aconteceu. O criticismo destruidor que opera no coração da história deslegitima o passado vivido. Então, o Nora aponta uma aceleração das modificações de espaço, tempo e sociabilidade em nossa sociedade como causa dessa ruptura com a memória. Ele fala aqui que é o mundo inteiro que entrou na dança pelo fenômeno bem conhecido da mundialização, da democratização, massificação, mediatização. Na periferia, a independência das novas nações conduziu para a historicidade, as sociedades já despertadas de seu sono etnológico, pela violentação colonial. E pelo mesmo movimento de descolonização interior, todas as etnias, grupos, famílias com forte bagagem de memória e fraca bagagem histórica. Então, o Pierre Nora percebe a memória como uma relação com o vivido, repetição ancestral, um segredo intocado pertencente apenas às sociedades pré-industriais e às ditas, aspas aí, primitivas. Essas sociedades, elas não necessitam de história, elas não precisam dela para ter acesso ao passado. O passado não existe simplesmente porque, para essas sociedades, elas vivem um eterno passado, repetindo constantemente os mesmos atos, os mesmos rituais. Não há passado porque não há futuro para eles. Essa lógica cronológica não faz sentido quando a relação com o tempo é de um eterno ciclo de sobreposições inscritas na natureza. Dias e noites, verões e primaveras, secas e cheias, plantio e colheita. A memória possui uma intrínseca relação com o passado, bebe dele. A memória revive o passado. As sociedades memória e sua eterna ritualística na religião, costumes, educação, preparavam o homem de forma segura para o futuro. A história e a aceleração das dimensões espaço-temporais em nossa sociedade destruíram isso. É quando o Pierre Nora declara o fim das sociedades memória, como todas aquelas que asseguravam a conservação e transmissão dos valores, a igreja ou a escola, a família ou o Estado. O fim das ideologias memória, como todas aquelas que asseguravam a passagem regular do passado para o futuro, ou indicavam o que se deveria fazer para reter do passado para preparar o futuro, que se trate da reação do progresso ou mesmo da revolução. Então, de forma mais provocativa, o Pierre Nora ele sela qualquer relação de consonância entre memória e história, entre afetividade e operação intelectual, entre reminiscência e crítica. Ele fala, memória e história, longe de serem binômios, tomamos consciência que tudo opõe uma à outra. Memória é vida, sempre carregada por grupos vivos, nesse sentido está em permanente evolução, aberta à dialética, lembrança e tal. E a história é a reconstrução, sempre problemática e incompleta, do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história é uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam. Ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais, flutuantes. E a história, porque é uma operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico. Então, podia pular aqui já para a parte de mídia, política e amnésia. É um outro autor que trabalha isso, é o Andreas Huyssen, é um alemão estudioso da área de memória e sociedade. Ele destaca em seu livro Seduzidos pela Memória a emergência da memória como um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos recentes no Ocidente. Ele afirma que a cultura modernista do início do século XX foi energizada por aquilo que poderia ser chamado de futuros presentes. Exemplo disso são as inúmeras referências no campo das artes visuais, da música, do cinema, ao progresso tecnológico.
Como diz o verso daquela música de 91, de um grupo de rock brasileiro, né? O ano 2000 era futuro há pouco tempo atrás. A partir da década de 80, o foco deslocou-se dos futuros presentes para os passados presentes. O Andreas Wilson afirma que havia há bem pouco tempo nos Estados Unidos uma compreensão que a cultura pós-moderna deveria ser entendida não só através do tempo e da memória, mas principalmente através do espaço. Ele chama a atenção para o fato de que, desde a década de 70, vem acontecendo na Europa e nos Estados Unidos uma restauração historicizante de velhos centros urbanos, cidades, museus e paisagens inteiras, empreendimentos patrimoniais, heranças nacionais. Ele aponta também uma onda da nova arquitetura de museus, né? Um boom das modas retrô, né? Quantos de nós aqui, outros amigos, usam o All-Star, o óculos com aquele aro mais grosso, né? Essa moda retrô que a gente tem vivido, né? Através do consumo. Então, o Andreas Wilson ele destaca essa comercialização em massa da nostalgia, né? Além de uma obsessiva automusealização através da câmara de vídeo. É curioso que o livro que ele lança no Brasil, esse livro, Seduzidos pela Memória, ele lança no ano 2000 no Brasil, mas o texto é escrito em 98. Então, ele antecipa muito do que seria a nossa cultura digital atual, né, desses websites de compartilhamento de vídeos como Vimeo, YouTube, etc. Né? Isso em 98 ele já sabia que era o que ia pegar, era essa coisa da automusealização através da câmera de vídeo. Ele destaca também um aumento do interesse por literatura memorialística e confessional, o crescimento dos romances autobiográficos históricos pós-modernos, né? Além da difusão das práticas memorialísticas nas artes visuais, geralmente usando a fotografia como suporte, e o aumento do número de documentários na televisão, incluindo nos Estados Unidos um canal totalmente voltado para a história, o History Channel, que vamos combinar que de história não tem nada, né? Os caras acham que tudo foi dos ETs que fizeram, né? Quem já assistiu o History Channel é que sabe, né? Tudo foi feito pelos ETs. Então, depois o autor ele faz uma curiosa menção ao filme que traz juntos o entretenimento memorialístico e o trauma, né? Ele fala que uma obsessão mundial com o naufrágio de um navio a vapor, supostamente não naufragável, né? Que marcou o fim de uma época dourada. O Andreas Wilson ele afirma que, de fato, não se pode ter certeza se o sucesso internacional do filme Titanic, né, é uma metáfora de memórias de uma modernidade que deu errado, ou se ele articula as próprias ansiedades da metrópole sobre o futuro deslocado para o passado. Aí ele afirma ainda, né, que não há dúvida de que o mundo está sendo musealizado e que todos nós representamos os nossos papéis nesse processo. É como se o objetivo fosse conseguir a recordação total. Trata-se então da fantasia de um arquivista maluco? Ou há talvez algo mais para ser discutido neste desejo de puxar todos esses vários passados para o presente? Algo que seja de fato específico à estruturação da memória e da temporalidade de hoje e que não tenha sido experimentado do mesmo modo nas épocas passadas. O Andreas Wilson aponta que a disseminação geográfica da cultura da memória é tão ampla quanto é variado o uso político da memória, que vai desde a mobilização de passados míticos para apoiar explicitamente políticas chauvinistas e fundamentalistas, até tentativas que estão sendo realizadas na Argentina e no Chile para criar esferas públicas de memória real, né, contra a política do esquecimento, que tem sido promovida pelos regimes pós-ditatoriais. Seja através de reconciliações nacionais e anistias oficiais, seja através também do silêncio repressivo. Em suma, o autor afirma que a memória se tornou uma obsessão cultural de proporções monumentais. Ele também indaga se as culturas de memória na contemporaneidade podem ser lidas como formações reativas à globalização da economia. Depois ele destaca o paradoxo contido no enfoque excessivo sobre a memória e o passado, pois há críticos que acusam a própria cultura da memória contemporânea de amnésia, de apatia ou de embotamento, e destacam sua incapacidade e falta de vontade de lembrar, lamentando a perda da consciência histórica, né? Ou como coloca aqui o autor, que a acusação da amnésia é feita invariavelmente através de uma crítica à mídia, a despeito do fato de que é precisamente esta que faz a memória ficar cada vez mais disponível para todos nós a cada dia, né? Ele arremata concluindo que a cultura da memória contemporânea gera uma amnésia e uma perda de consciência histórica. É possível que o aumento explosivo da memória seja acompanhado de um aumento explosivo do esquecimento, né? Essas duas dimensões elas estão imbricadas em memória e esquecimento, né? Já que muitas das memórias comercializadas em massa que consumimos são memórias imaginadas e, portanto, muito mais facilmente esquecíveis do que as memórias vividas.
Para Huyssen, a obsessão contemporânea pela memória se choca com o intenso pânico público frente ao esquecimento. Qual dos dois viria em primeiro lugar? O desejo de lembrar é disparado pelo medo do esquecimento ou o contrário? O autor indaga se seria possível que o excesso de memória nessa cultura saturada de mídia, aspas aqui nele, cria uma tal sobrecarga que o próprio sistema de memórias fica em perigo constante de implosão, disparando, portanto, o medo do esquecimento. Ele conclui afirmando que qualquer que seja a resposta, fica claro que as velhas abordagens sociológicas da memória coletiva, tal como Maurice Halbach coloca, né, elas não são adequadas para dar conta da dinâmica atual da mídia e da temporalidade da memória, do tempo vivido e do esquecimento, já que essa abordagem pressupõe formações de memórias sociais e de grupos relativamente estáveis. O Huyssen se interroga sobre o porquê, especialmente nesse momento, sofremos essa obsessão pela memória e pelo passado, e por que temos esse medo do esquecimento, né? Porque estamos construindo museus como se não houvesse amanhã, a indagação que ele faz aqui. Então, já tentando me encaminhar aqui para as conclusões, o museu como lugar de memória, né, para tentar um contorno satisfatório para essas questões, eu vou tentar retomar agora a discussão do conceito de lugares de memória. Para o Pierre Nora, se não há mais memória, o que resta agora são os lugares de memória. Os museus vão ocupar esse papel, né, serão as formas de acessar esse passado, que é descontínuo, fragmentado, né, é através dos objetos que a memória vai se inscrever na sociedade moderna. Os museus serão as instituições responsáveis pela preservação dos costumes das sociedades, né, das formas de sociabilidade que não são mais nossas. Ele coloca aqui que a curiosidade dos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está ligada nesse momento particular da nossa história, né, um momento de articulação onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com o sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de sua encarnação. Há locais de memória porque não há mais meios de memória. É a reflexão interessante que o Pierre Nora coloca aqui para a gente, né? Então, cabe ainda aqui uma pequena crítica ao conceito de lugares de memória, feita pelo também historiador francês François Hartog. No texto dele, Tempo e História, Como Escrever a História da França Hoje, publicado em 96, esse autor discute a redefinição de memória do patrimônio dentro do novo regime de historicidade que o Ocidente vive após a queda do Muro de Berlim. Essas palavras-chave são tratadas como indícios, sintomas de nossa relação com o tempo, como testemunhas da crise de ordem do tempo presente. Ele aborda o problema da formação de um novo regime de historicidade centrado sobre o presente. Assim como Andreas Huyssen, o Hartog percebe a imposição de um presente onipresente, que ele nomeia de presentismo, onde se vive entre a amnésia e a vontade de nada esquecer. O autor coloca a obra Le Lieu de Mémoire, organizada pelo Pierre Nora, que é onde ele trabalha esse conceito de lugares de memória, como ela mesma, o próprio conceito, como um sintoma desse regime de historicidade que a França vive nos anos 80, quando a obra é escrita e o conceito é desenvolvido, né? A necessidade de reler os grandes clássicos que falam sobre elementos consagrados da identidade francesa, revisitar os lugares já estabelecidos muito no imaginário e historicizar os sentidos de comemoração dos 200 anos da Revolução Francesa, que é, então, o objetivo, né, desses 7 tomos do livro Os Lugares de Memória. Tem que pular um pouquinho aqui e adiantar para as considerações finais. Mas, assim, no geral, a conclusão que o Hartog tira sobre esse conceito de lugar de memória é que ele mesmo é datado. O lugar de memória é também um lugar, né, da memória da França, né? Ele, de repente, ele deixou de ser uma estratégia heurística, né, para você pensar conceitualmente, e não, hoje ele foi absorvido pelo senso comum, né? Todo lugar parece que é um lugar de memória, e o conceito ele não responde a isso, na verdade, ele se volta a outras questões mais limitadas, né? O lugar de memória para o Pierre Nora é o lugar de memória nacional, né, da memória oficial do país, da história da França, né? Não é qualquer lugar que pode ser lugar de memória, pelo menos dentro da excepção do conceito mesmo, né? Então, para encerrar mesmo aqui, que eu já estou no limite do tempo, para me aproximar dessa conclusão, que segundo a crítica do François Hartog, o conceito de lugar de memória tornou-se um lugar comum, né? Um termo pobre de sentido apropriado, não como um instrumento heurístico, mas como um chavão do senso comum. Além do que, a leitura aprofundada do Hartog sobre o Nora nos faz perceber que, respeitando os limites do conceito, os lugares de memória se referem, antes de tudo, a lugares dessa memória oficial, né?
desses lugares já consagrados que precisam ser, segundo o NORRA, precisam ser relidos, recontextualizados, mas ainda assim são lugares de uma memória estabelecida e consagrada em geral pelo poder público, né? Então, por que nós teimamos tanto em aplicar a nossa realidade, esses conceitos elaborados na Europa, né, que se constituem em condições tão diferentes das nossas, né? Será que com certa verve militante, né, a gente teima mesmo em perverter o sentido desses conceitos e apropriá-los de forma a fazê-los abarcar a nossa realidade, né? Um dos caminhos que eu utilizo para tentar compreender o que de fato representam esses lugares de memória para nós brasileiros tem sido analisar a relação entre os manifestantes dos movimentos de junho de 2013 e os bens culturais. A minha leitura é que esses movimentos também clamam por uma demanda de representação nos lugares de memória, porque se sentem historicamente excluídos da narrativa nacional, que é apresentada por esses lugares da memória oficial. As pontes com nomes de generais, empresários, ruas e escolas com nome de torturadores da ditadura militar, e principalmente os museus que não representam, né, esses seus públicos. Talvez a depredação desses espaços seja o único diálogo possível entre o sujeito e o lugar de memória. Já parado para pensar nisso? É muito fácil a gente associar aqueles atos de violência das pessoas que picham e vão lá e quebram a vidraça, não sei o quê, como simples vandalismo, né? Mas talvez seja a única forma daquele sujeito se apropriar, porque aquela memória que está representada ali dentro não diz respeito a ele, né? Uma vez que essa memória não representa esses sujeitos. Alguém poderia afirmar que a elite já se esforça, né, através de seus instrumentos de instrução pública, né, os museus, as universidades, né, para fazer leituras mais críticas, tornando os mesmos objetos passíveis de interpretações mais reflexivas e libertadoras. Ou como peguei aqui uma fala do professor Francisco Regis Lopes Ramos, ele coloca sobre essa nova proposta da educação museal, né, uma proposta reflexiva, que ele diz que na perspectiva tradicional o que merecia ficar no museu era, em geral, a memória da elite, a farda do general, o retrato do governante, a cadeira do político, né, o anel do bispo. Tudo isso compunha um discurso figurativo de glorificação da história de heróis e indivíduos de destaque. Atualmente, os debates sobre o papel educativo do museu afirmam que o objeto não é mais a celebração, e sim a reflexão crítica. Se antes os objetos são contemplados, agora eles devem ser analisados. O museu coloca-se então como lugar onde os objetos são expostos para compor um discurso crítico. É lindo, né, isso, na verdade, mas fazer novas leituras sobre os mesmos objetos e lugares construídos, né, por uma elite dominante excludente, talvez não seja mais suficiente para saciar o desejo de memória dos nossos sujeitos contemporâneos, né? O filósofo italiano Giorgio Agamben tem refletido sobre a relação entre a perda de potência espiritual e a museificação do mundo. Entende o papel do museu como um instrumento de docilização do sujeito no mundo capitalista. Ele coloca aqui que a museificação do mundo é atualmente um dado de fato. Uma após outra, progressivamente, as potências espirituais que definiam a vida dos homens, a arte, a religião, a filosofia, a ideia de natureza, até mesmo a política, retiraram-se uma a uma docilmente para o museu. O museu não designa, nesse caso, um lugar ou um espaço físico determinado, mas a dimensão separada para a qual se transfere o que há um tempo era percebido como verdadeiro e decisivo, e agora já não é, né? O museu pode coincidir nesse sentido com uma cidade inteira, com uma região, e até mesmo com um grupo de indivíduos, né? Mas, de forma mais geral, tudo hoje pode tornar-se museu, na medida em que esse termo indica simplesmente a exposição de uma impossibilidade de usar, de habitar, de fazer experiência. O museu é o lugar onde você não pode fotografar, você não pode tomar água, você não pode comer, o lugar mais chato do mundo é o museu, né? Então, como museólogo que eu digo isso, né? Eu acredito que é possível que os lugares de memória, em especial os museus, eles podem assumir um outro lugar que não seja esse de domesticação dos sujeitos para o consumo dessa memória oficial ou midiática, né? No meu entender, só é possível o museu ser um espaço de representação democrática e, escapar, né, da depredação nas próximas manifestações que estão por vir, se ele assumir um papel de protagonismo nas discussões sobre as desigualdades que marcam a nossa formação histórica e social. Pois o museu tem um importante papel educativo na sociedade, ele tem
um caráter político e mobilizador em sua essência, pois trata de questões bastante complexas, como a representação social através do patrimônio cultural, embates pela hegemonia da memória, preservação de vestígios materiais e traços intangíveis da cultura. O poder sobre esses espaços privilegiados é alvo de inúmeras disputas, pois há conflitos de interesses na seleção do que se quer ou não preservar para o futuro, o que se quer ou não comunicar ao presente. Então, no meu entender, esses novos sujeitos que emergiram nas manifestações de junho de 2013 querem um museu que capitalize não grandes números de visitação ou check-ins, né, nas redes sociais, aí, mas que tenha uma participação ativa na transformação social, discutindo e promovendo ações afirmativas. Obrigado. Obrigado, professor Platini. E queria registrar aqui a satisfação de estar dividindo essa mesa com ele. O Platini foi meu colega de mestrado e instituímos uma república no Rio de Janeiro, por onde passou vários pesquisadores do Ceará, do Piauí e de outras regiões. E, de certa maneira, apesar de ser uma república, né, não no sentido que ele falou do Pierre Nora, que é um lugar de memória, mas eu tenho maravilhosas memórias da república que instituímos, e muito orgulho ver você, professor da Federal de Sergipe, e tantos outros professores aí também que passaram por lá. Então, para encerrar a mesa, vamos passar a palavra para o professor Politi, que vai fazer suas considerações sobre o tema. Bom, boa noite. Eu sei que a última sempre sofre um pouco porque o pessoal está cansado. Eu espero não cansá-los. Eu tenho até um filminho que vai, acho que, animar vocês um pouco. Mas eu gostaria primeiro de agradecer ao professor Humberto, à doutora Inês, enfim, a todos os que fizeram questão que eu viesse para contar a vocês um pouco da experiência do Memorial da Resistência, que o Márcio citou na sua explanação, mostrando toda aqueles monumentos, né? Eu não sou acadêmico, então não vou falar com grandes citações. Eu vou falar principalmente relacionado a dois... Opa. Bom, eu vou falar um pouco do conceito de justiça de transição. O tema do seminário é lugares de memória e preservação de bens culturais no contexto da justiça de transição. Sabendo que todos vocês são ou advogados ou doutores em direito, eu vou passar bem rápido e só, como me pediu a doutora Inês, para relembrar alguns conceitos e para ver em que momento da justiça de transição entra o conceito de lugar de memória. Então, rapidamente, a justiça de transição ela tornou-se muito mais conhecida, esse termo, a partir do final dos anos 90. A justiça de transição ele lida com o legado de regimes autoritários, quer dizer, quando um regime, ou então quando há uma guerra num país, pega essas guerras na África, né, ou termina a guerra e de repente tem a paz, e aquele que brigava comigo, eu tenho que me reconciliar com ele, ele é meu vizinho, eu antes era de uma tribo, enfim, continua sendo de uma tribo, ele de outra, mas nós precisamos viver em paz. Então, como a justiça lida com esse tema? Então, por isso veio o conceito de justiça de transição, os estudos que se fizeram. Existem 5 tarefas fundamentais na justiça de transição, vou passar muito rapidamente. A primeira tarefa, isso é manual de justiça de transição mais básico, né? A primeira tarefa dos que lidam com a justiça de transição é a democratização, com todos esses conceitos que eu não vou ler, estão aí na tela, né? A segunda é a educação e a memória, a transformação do sistema educativo, a memória como uma ferramenta pedagógica para o futuro, não é só o estudo do passado, mas, como se falou várias vezes aqui, a memória como um estudo pedagógico. O programas educativos novos como mecanismo de inclusão social ou de parte da população que estava debaixo de outra, né, tirania e que não estava incluída, ou por causa de classes sociais diferenciadas que não estavam incluídas dentro dos programas educativos.
e as cotas educativas para todo o povo do país. A terceira tarefa de reparação e verdade, o estabelecimento da Comissão da Verdade, o dar a voz às vítimas em vez de dar aos perpetradores. E o último ponto desse terceiro ponto está em negrito aí, incentivo à construção de memoriais que relembrem o que aconteceu. Os últimos 2 pontos, inclusive nós vimos hoje de manhã na mesa sobre a violência policial que continua, a reorganização judicial que a Justiça de Transição exige, quer dizer, a supressão de todas as leis de exceção, a Lei de Segurança Nacional não pode mais existir, as novas, devemos partir para o mecanismo de garantia das pessoas, o fim da impunidade, que infelizmente aqui ainda está demorando, e a incorporação da vítima como ator essencial do processo. Finalmente, o último ponto da Justiça de Transição exige ou pede a reforma das instituições policiais de segurança. O conceito não é mais o de segurança nacional, e sim o conceito da segurança cidadã. Se regula o uso da violência e existe o chamado vetting, que na Argentina funciona muito bem, aqui nem cheiro, nem pensar, que é as pessoas, os organismos sociais vetando, dando opinião sobre ascensos de pessoas, principalmente nas Forças Armadas e nas Forças Policiais, que tiveram algum papel durante a época de ditaduras ou de guerras. Então, existe todo um mecanismo que é o vetting, que é, antes de ser promovido, o Congresso, o presidente consulta e vê se as pessoas têm alguma coisa a ver contra, E finalmente, a Justiça de Transição, o seu objetivo máximo é a reconciliação. E essa palavra reconciliação e a paz para os países que estavam em guerra, ela é muito controversa. Nós que fazemos parte da comunidade dos ex-presos políticos, muitos de nós não aceitamos a reconciliação, porque se interpreta a reconciliação como a reconciliação com o meu torturador. Vou estender a mão para o torturador e vou dizer para ele, bom, agora estou reconciliado com você. E não é isso. A Justiça de Transição, ela num dos seus pontos, ela diz o que se deve ter para a reconciliação no país é a reconciliação da vítima com o novo Estado. Quer dizer, a partir do momento que eu vejo que o Estado não é mais o mesmo, não é mais aquele que me prendeu, que me torturou, que me desapareceu com a família, então eu posso perceber que é outro Estado e posso então me reconciliar com ele. Então, basicamente, esses são os pontos relacionados ao tema do seminário, que é a Justiça da Transição, e os lugares de memória, que é o dessa mesa. O Memorial da Resistência, eu vou mostrar um pequeno vídeo que vai ser mais didático do que eu falar tanto aqui. Eu só queria, antes de entrar no vídeo, falar um pouco da área do professor que me antecedeu, sobre quando se fala de incentivar a construção de memoriais, se tem que dizer que memória nós vamos preservar. E, no nosso entender, e no entender dos museólogos que formaram o Memorial da Resistência, que é um exemplo único no Brasil, por enquanto, que esperamos se vai repetir em outros lugares, se trata de preservar memórias e questões contemporâneas. Não se trata só de ver coisas e preservar coisas do passado, e sim são os lugares que vão privilegiar justamente o que o professor falou, que o museu seja um museu que mobilize socialmente, Então, é um museu que a gente entende, os museólogos chamam de ecomuseus, outros têm outras denominações, mas é uma instituição, museu como uma instituição viva, onde se debate, onde se tira fotografia, onde se discute, onde vai dezenas de crianças desde a idade dos 8 anos, e claro, eles brincam com os objetos, eles acham graça, mas eles também aprendem. Então, é uma instituição viva. E aí eu queria também, antes de passar o vídeo, dizer que o Memorial da Resistência faz parte de uma organização, e o Núcleo Memória fazem parte de uma instituição internacional que chama Coalizão Internacional de Sítios de Memória. Sítios é a palavra em espanhol, em português a gente chama de Lugares de Memória e de Consciência, que é uma entidade internacional sediada em Nova York,
e que tem, como vocês podem ver aqui, mais de 270 membros. Então vocês têm a ilha de Robben, onde ficou Mandela preso, parte dessa coalizão, a Maison des Esclaves no Senegal, onde eram os escravos, enfim, e vários na Argentina, enfim, e vocês têm um website deles, eles são muito ativos, eles promovem a expansão desse conceito de lugares de memória e ajudam a formação desses lugares que estão espalhados no mundo. Aqui no Brasil, nós temos algumas ações já empreendidas, aqui em Fortaleza, como já que estamos em Fortaleza, foi mencionado aqui, temos não só a Sala Frei Tito no Museu da Cidade, né, de Arte da Cidade, né, Museu do Ceará, mas nós temos também o Memorial da Resistência, que hoje me contaram que está meio vindo abaixo, mas nós temos iniciativas em João Pessoa já consolidada, que é a Casa das Ligas Camponesas, na cidade de Sapé. Temos em São Paulo, para contrapor ao triângulo que o Márcio comentou dos monumentos feios, nós temos o nosso Triângulo da Memória, que temos a Memorial da Resistência já consolidado, e temos o DOI-CODE já tombado, e temos a Auditoria Militar, que está se convertendo num grande projeto museológico, que vai se chamar o Memorial da Luta pela Justiça, e é o prédio que era a Auditoria Militar. Temos no Rio Grande do Sul já consolidado o Memorial também do Mercosul, das lutas do Mercosul, e temos vários outros projetos em amarelo. Temos em Salvador a Casa do Carlos Marighella convertendo-se em lugar de memória, temos 2 casas em Pelourinho que vão se converter também no Memorial da Resistência, e o Minas Gerais, que temos o grande memorial que o Márcio mostrou a foto, que é o Memorial da Anistia Política, que será o grande memorial do país. Bom, eu prefiro só dizer que o Memorial da Resistência é um equipamento da Secretaria do Estado da Cultura. Ele é gerenciado por uma organização social chamada Associação Pinacoteca Arte e Cultura, e ele compartilha o prédio e a sua gestão com a Pinacoteca, mas ele tem a atividade fim do memorial, que é do próprio memorial. Foi inaugurado em 2009, e por enquanto o que ele tem de acervo, porque como vocês vão ver é um lugar bastante reduzido, tem 180 metros quadrados, e mais 100 de exposição temporária, então um lugar relativamente pequeno. Então ele não tem ainda uma política de acervo de documentos ou de arquivos, ele só tem, por enquanto, memória oral e testemunhos que vocês vão ver pelo vídeo. Então vamos ver o vídeo para que vão dar uma ideia, e depois a gente vai discutir algumas coisas sobre isso. Só para falar do esquecimento, né, que a gente sempre falou, e já não vou repetir tudo o que se falou. Esse era o lugar em 1997, fotos do lugar, quer dizer, mais ou menos o prédio estava preservado antes da sua reforma, né? E aí esse era o espaço carcerário no mesmo ano. Quer dizer, o prédio estava conservado, mas como vocês podem ver, o lugar onde estavam as celas tinha virado um grande lixão, né? Em 99, esse era o estado da carceragem, né? Foi quando se começou as obras para fazer. Quem esteve em São Paulo e esteve por lá sabe que do lado tem uma sala chamada, que é a Sala São Paulo, que é a sala de concertos, belíssima sala, uma sala para vir, né, 2.000 pessoas, super equipada. Na época foram arquitetos americanos que construíram a sala, $50 milhões, e precisava de estacionamento. Claro, quem vai a concerto, a ópera, vai de carro, e precisava de lugar para estacionar 2.000 carros, e destruir uma parte da carceragem para fazer estacionamento subterrâneo da Sala São Paulo. Por isso que esse era o momento da construção do estacionamento, da destruição do espaço carcerário. E esse é o espaço em 2008, quando o governo do Estado decidiu que ali ia se chamar-se Memorial da Liberdade, coisa que nós, os ex-presos, sempre fomos contra, e lutamos muito. Essa luta durou desde 2006 até 2008, quando conseguimos mudar primeiro o nome e depois fazer o projeto museológico. Qual a diferença? Essa eu vou me deter um pouquinho. Quais foram as duas, para vocês entenderem bem, quais foram as duas fases do memorial, quando ele se chamou Memorial da Liberdade e quando ele passou a se chamar Resistência.
No Memorial da Liberdade, a ideia do governo qual era? Revitalizar o centro da cidade através de um espaço de museu que seria visitado. Era a Pinacoteca, o pessoal ia lá, visitava o Picasso, o Miró, no primeiro, no segundo, terceiro andar, e se tivesse curiosidade, ia lá e falavam para ele, aqui ficavam os presos. Eram 4 celas, não tinha nenhuma inscrição, tinha mais ou menos 50 visitas mês nesse lugar. O Memorial da Resistência, em contraposição, ele veio justo na época em que se começou a falar no Brasil de justiça de transição, né? Foi uma iniciativa do Estado em 2002, o Memorial da Liberdade. O Memorial da Resistência foi uma demanda da sociedade civil com apoio do Estado, né? Foi uma pressão que a sociedade civil fez, e não foi só a nossa entidade, que era o Fórum, e depois virou uma parte que se tornou o Núcleo de Memória, do qual eu sou o presidente hoje, mas também outras entidades como o Grupo Tortura Nunca Mais e tal, que demandaram. Não se sabe, quando foi o Memorial da Liberdade, não se sabe se teve participação da sociedade, não se tem notícia de algum projeto museológico. A única coisa que se tinha era o escritório de arquitetura que estava fazendo a reforma. E, em contraposição, além da participação da sociedade civil, nós tivemos um projeto museológico feito por historiadores, museólogos, sociólogos, artistas gráficos, com assessoria dos ex-presos. E foi um trabalho coletivo. Os conceitos norteadores para falar de musealização, né, foi através da pesquisa, primeiro, conservação, documentação, a exposição tanto a de longa duração, que ela tem já 4 anos, ela foi inaugurada em 2009 e ela vai mudar em 2015. Quer dizer, ela já tem outra, porque também você não pode ter a exposição por vários anos a mesma, né? Mas mesmo a exposição de longa duração, ela durou muito tempo, junto com as exposições temporárias, e uma ação educativa e uma ação cultural. Todos esses pontos, eles são o que se chama, né, um processo de trabalho, não é trabalho isolado. E a ênfase era a resistência, porque o que se quis, como o filme mostrou, não vou repetir, o que se quis valorar, se discutiu muito que nome deveria ter, e se decidiu o Memorial da Resistência para dar esse enfoque da resistência. Muitos jovens, principalmente os mais crianças, quando vão lá, falam, vocês falam de tortura, onde é que está? Cadê os instrumentos? Cadê o pau de arara? Cadê a máquina de choque? Por que não está? E a gente fala, foi proposital, quer dizer, a gente inclusive faz uma piada com eles e fala, primeiro foi proposital para que vocês vissem que aqui o que venceu foi a humanidade, não foi a barbárie. E segundo, a gente não mostrou o pau de arara, porque se você quiser ver um pau de arara, você pede para o delegado do seu bairro, seguramente na delegacia vai estar lá o pau de arara, porque ele continua sendo usado, infelizmente. Porque, como diz o Alípio Freire, um jornalista, nós sobrevivemos ao pau de arara, mas infelizmente o pau de arara também sobreviveu, né? Bom, isso foi só uma digressão. As linhas de ação programáticas do memorial são esses. O programa ele contempla um centro de referência que vocês viram, que hoje está muito mais elaborado que aqueles 2 computadores que se viu no filme, porque esse filme foi rodado em 2010. Hoje já temos um espaço que é da Coalizão Internacional de Sítios de Memória, com suas explicações do que é. Temos arquivos que o pessoal pode dar uma olhada. Tem esse programa Lugares de Memória, que é um programa que foi concebido para estender, como o filme fala, ao Estado de São Paulo a ideia de se criar pontos de referência da memória. Então, existem 2 ou 3 pesquisadores fazendo pesquisa, já faz mais de um ano, já tem um inventário de mais de 200 lugares no Estado de São Paulo onde houve repressão, inclusive em cidades que a gente nem imaginava. O registro regular de testemunhos, né, testemunhas, que a gente procura não só que ex-presos que estiveram presos lá dão o seu testemunho, mas também funcionários que trabalharam lá, familiares que foram lá visitar presos, os poucos que conseguiram, advogados que iam regularmente, deem o seu testemunho sobre o prédio, porque infelizmente o prédio ele foi totalmente reformado. Então a gente tem exposições de arte no prédio. Mas a gente, através do programa, a gente faz desse testemunhos, a gente trata de que pelo menos tenha esse registro. Exposição, ação educativa. O processo de implantação, como eu já falei, foi uma construção coletiva, e esse foi, eu acho que é o grande
uma chave do sucesso do memorial é que foi realmente uma construção. Não veio, como geralmente vem no museu, vem o arquiteto, faz o museu e depois vem a equipe da museologia dizer, aí vai dizer, não, mas eu precisava de que nessa sala tivesse isso e não é possível. Não, ali foi tudo junto, foi historiadores da USP, foi museólogos, inclusive a professora Maria Cristina Bruno, que hoje ela é diretora do Museu de Arqueologia da USP, ela foi a coordenadora geral, e ela teve também muita gente envolvida com artes, design, arte gráfica, tivemos um estúdio que em São Paulo é muito conhecido, chamado Estúdio Preto e Branco, foram eles que fizeram aquela bola da Copa do Mundo, não sei se vocês assistiram a inauguração da Copa, que abria a bola e tinha projeção. Eles são os maiores especialistas em vídeo, animação e tal, que tem em São Paulo. Então, eles trouxeram todas aquelas telas que vocês veem, que fazem a diferença do museu e que ele seja vivo, porque as crianças vão lá e eles não gostam de ler, então eles gostam de tocar na tela, então aparece, sei lá, o cara quer saber repressão, ele aperta a repressão, então dá fotos, ou documentos, ele quer saber expulsão de estrangeiros, ele quer saber, então tem vários temas numa mesma televisão, e esse pessoal ajudou a fazer e o vídeo também, que tem na cela 2, homenagem aos mortos e desaparecidos, a criação deles. Então, foi uma equipe conjunta, e a exposição de longa duração, que é essa das celas, ela visa dialogar. Essa última cela, onde se ouve os testemunhos de ex-presos, o pessoal entra, tem uma flor, que tem uma explicação por que tem essa flor, é o relato de uma presa que fala da flor, e a pessoa põe o fone de ouvido e escuta conversas ou relatos, e então visa também estabelecer esse diálogo íntimo entre, a maioria sai de lá com lágrimas nos olhos e tal, mas é impactado principalmente pela emoção que passa, né? Aqui vou passar rapidamente algumas fotos, né? Então, a opção foi a opção pela resistência, a equipe, aqui está algumas fotos do que eles faziam, a construção com os atores sociais, aqui se vê, inclusive, reuniões tivemos reuniões durante 1 ano e meio, né, de 2008 até, na verdade, 1 ano, de princípio de 2008 até 2009, reuniões constantes da equipe e isso também foi muito importante, essa linha do tempo feita por historiadores na USP, ela pega desde, que não dá para ver, desde a instalação da República até do ano de 2008, que foi a inauguração. E ela só, ao contrário de outras linhas de tempo, ela tem cores diferentes para legislação antirrepressiva, manifestação contra o governo, contra as atitudes ditatoriais do Getúlio e as leis que existiam para regular as atividades antigovernamentais. Então, é uma coisa bem específica que visa a repressão e a resistência. Então, mostra quem era o presidente do Brasil no ano 1902, fulano. Quem era o governador de São Paulo no mesmo ano, que legislação existia contra a organização popular, quais foram os atos de resistência e quais foram os atos repressivos. Então, sei lá, em 68 aparece como repressão a prisão de Biúna, por exemplo, né? E a lei de segurança nacional. E aí vai e finaliza em 2008, porque a parede já tinha terminado, não tinha mais espaço, e porque nós inaugurávamos em 2008, então termina com a eleição de Barack Obama como presidente, como marco, né? Porque tem também a faixa do internacional, a eleição do Barack Obama, e a última foto é uma foto que os resistentes fizeram na porta do STF quando da votação da ADPF da OAB pelo fim da lei da anistia ou pela revisão da lei da anistia. Esse é o espaço das exposições temporárias, como se falou no filme, eles são geralmente referentes de algum modo à exposição de longa duração. Tivemos exposições sobre Rubens Paiva, sobre Carlos Marighella, tivemos exposição sobre os japoneses que foram perseguidos durante a Segunda Guerra pelo fato de serem japoneses, né?
Tivemos exposições do Carlos Vergara, um artista plástico que fazia exposição de tela. Tivemos exposições latino-americanas, tivemos exposição justamente do Ricardo Brodsky sobre a Argentina, enfim, não, o Marcelo Brodsky, o irmão do Marcelo Brodsky, que é um fotógrafo que fez uma exposição chamada Buena Memória, da Argentina nós trouxemos. Agora nós vamos inaugurar uma exposição chilena chamada 119, a respeito de um episódio de 119 chilenos que foram mortos pela Operação Cóndor em Buenos Aires. É um episódio famoso lá e tem um chileno que fotografou, enfim, que faz uma instalação artística sobre esses 119. Né? Já estourou. Bom, então, essa exposição surgiu do Rubens Paiva para apoiar a criação da Comissão da Verdade. A ideia é envolver a sociedade em questões que têm sido relegadas a familiares. Nós tivemos uma exposição sobre mortos e desaparecidos, mas não dizendo que eram mortos, mas questionando a sociedade o que você está fazendo para solucionar esse problema. Esse não é um problema só dos familiares. O que a sociedade está fazendo para encontrar o corpo dos 160? Essa exposição de Carlos Vergara, que ele tomou as celas do presídio de Frei Caneca no Rio, e ele fez instalação artística com a porta das celas, nós tivemos lá. E, bom, temos também um curso de direitos humanos. A instituição também está aberta a diferentes grupos que discutem problemas contemporâneos. Então, eu quero dizer com isso, e com isso finalizo, que também o memorial ele não é voltado só à questão saudosista dos ex-presos e do que aconteceu na época da ditadura, mas como essa resistência feita durante a época da ditadura se reflete nos dias de hoje, como ela pode refletir, não como modelo, porque ela não é modelo, mas como ensinamento de que é preciso resistir. E aos jovens que vêm nos visitar, a gente sempre termina dizendo: essa foi a resistência que nós fizemos, essa foi a forma de resistir. E vocês, a que resistem? E aí, você pega o pessoal de surpresa e eles não sabem o que responder. E a gente diz: mas a escola está boa, a Rede Globo está boa, a BBB. Então, começa a fomentar as discussões. Só isso, os resultados, esse é o final. O público é 72 mil por ano. É o 6º museu mais visitado da cidade de São Paulo. Vocês imaginam que uma cidade com 16 milhões de habitantes, o primeiro museu mais visitado é o Museu do Futebol, claro. O segundo é o MASP, porque ele fica na Avenida Paulista. O 6º museu, um assunto tão árido como esse, que não é conhecido, para nós é um sucesso. Esses programas são os que estão em execução no momento. Existem 3 exposições temporárias, como falei, por ano, 2 brasileiras e uma da América Latina. E temos uma atividade que chama Sábado Resistente, que se faz a cada 1 ou 2 vezes por mês. E, enfim, tudo isso que está aqui. Tem contação de história para público infantil, as crianças vêm, os educadores fazem um puzzle com eles sobre a memória, o que é a memória, do que você lembra, o que seu avô te disse, o que você fala do seu bairro. E aí a gente tem esses programas também. E agora começamos com um programa para público com deficiência a partir desse ano. Muito obrigado. Obrigado, professor Politi. Vamos abrir as perguntas, então. Bloco de 3, de preferência. Já temos uma pergunta ali. E eu queria, na verdade, pedir também as apresentações de vocês, porque eu achei muito boas de todos, e dizer sobre o Memorial da Resistência, que eu fico muito triste por não ter conhecido o museu, o memorial, e eu fui lá 2 vezes em São Paulo. Toda vez que eu vou, a fila é muito grande e está perto do voo, e eu não consegui visitar ainda, mas isso confirma a sua fala de que a visitação é muito grande, tanto da Pinacoteca quanto do memorial. Eu vi, estava lotado, assim, de virar o quarteirão, a fila. E nas 2 vezes que fui, não consegui ir, mas vou de novo ano que vem. Eram feriados, tinha muito turista na cidade, vão para aquela área ver os museus. Eu também era uma turista. E aí eu espero conhecer o memorial, porque eu fiquei muito extasiada com a fala. E como foi construído esse memorial, né? A questão da luta, que foi, inclusive, para construir o memorial de forma coletiva e com todas as preocupações que você falou. Então, eu parabenizo pelo trabalho e gostaria de, ao final, se possível, pegar as apresentações de vocês
porque achei muito boas. Parabéns a todos. Boa noite, eu sou do campo da literatura e a minha pergunta vai para o professor Márcio e ou para o professor Platini. O professor Platini fez algumas referências ao livro Memória e Ressentimento, e isso me fez lembrar uma outra obra que trabalha uma questão parecida, que é o livro do Paulo Rossi, que não é o da Copa, né, de 82, em que ele trabalha, o título é O Passado, a Memória e o Esquecimento. E uma das questões trabalhadas no livro, que eu acho interessante, é quando ele fala dos apagamentos da memória, ou de forma mais contundente, dos assassinos da memória. E tem outras questões, essa seria a principal, até por conta do tempo. E isso dialoga com o que Pierre Nora fala em relação a essa incompatibilidade entre memória e história. Ele diz até que às vezes a história é profana em relação à memória. Mas a despeito disso, o Paulo Rossi, ele faz referências a diversos autores que falam do papel insubstituível do historiador e também do papel do artista, esse processo de preservação da memória. E minha pergunta vai nessa linha. Eu pergunto a vocês, em que grau, embora não seja mensurável, mas, por assim dizer, em que grau essas três esferas, história, produção artístico-cultural e também a mídia, que foi citada, em que grau elas são fidedignas à memória no que diz respeito a essa temática discutida, aos regimes ditatoriais aqui no Brasil? E uma outra pergunta também nessa mesma perspectiva é como vocês veem essa relação entre esses três campos, história, mídia e produção artístico-cultural, se é uma relação mais harmônica ou uma relação mais problemática, conflituosa? Mais ou menos por aí. Boa noite. Professora Salermo, falo en español. Me pareció muy interesante. Lo que quería preguntarle era sobre las herramientas que imagino que tienen que utilizar en el campo de la criminología, y quería preguntarle también, como otra cuestión, de la criminología, porque por último están investigando de alguna manera crímenes cometidos, ¿no? Y la otra pregunta que también quería preguntarle es si el aumento del conocimiento de lo que acontecía, o lo que aconteció en los centros de detención, concretamente los centros clandestinos de detención, si esas investigaciones implican nuevas responsabilidades penales que pueden crear una fricción en el sentido de que están abriendo y aumentando los procesos o digamos, las tensiones que se pueden producir en ese sentido. Eu queria perguntar para o senhor, porque eu não conheço ainda o museu, estou louca para conhecer depois do que eu vi, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, eu vi no slide que tinha resistência, democracia e direitos humanos, como se toda a resistência ansiasse a volta da democracia. Mas também houve pessoas que desapareceram, que morreram, e elas, não é que elas quisessem a democracia, elas tinham outras bandeiras, por exemplo, os stalinistas, os anarquistas, que não era a bandeira da democracia. Quando essa história é narrada, a história que é narrada é uma história como se todos quisessem a volta da democracia, das eleições diretas, ou se fala das várias facções de resistência, porque não foi uma resistência única, né? A gente teve várias bandeiras, várias pessoas morreram com ideologias diferentes. Eu queria saber se tem essa visão plural, ou é como se todo resistente fosse um resistente para a gente chegar nesse dia de hoje. Como a gente tem um exemplo, talvez o mais famoso seja o da própria presidente, né? Então, eu queria perguntar isso para o senhor. Ele sugeriu que a gente mantivesse a ordem das falas para as respostas. Então, obrigado pelas observações e pelas perguntas. Você falou do Paulo Rossi, né? Essa expressão Assassinos da Memória foi lançada sobretudo pelo Vidal-Naquet, no livro Assassinos da Memória, né? Les Assassins de Mémoire, de meados dos anos 70.
onde ele falava da questão do negacionismo do Holocausto, né? Mas, na verdade, o negacionismo, que a gente viu tão bem apresentado aqui, na Argentina, né, como essa destruição, né, dos centros de tortura, eles já faziam parte do projeto do processo de assassinato. Você assassina e desaparece com o meio, né? Todo esse cuidado em transparecer uma espécie de normalidade. Então, você faz dentro de órgãos que já existem, né? Você simplesmente cria novas salas, etc. Então, inclusive juridicamente é uma coisa muito interessante, né? Porque eram pessoas ligadas ao Estado e não ligadas, muitas vezes, que faziam parte desse serviço, né? Esse braço armado estendido terrorista do Estado, né? Que atua aqui nessas ditaduras latino-americanas, né? Mas a questão do assassinato da memória, ela faz parte, então, de todo o regime, né, totalitário, ditatorial, no caso dos regimes da América Latina, que já tinha o apagamento no seu projeto ditatorial. Agora, o que acontece depois do fim, justamente nesse momento que hoje em dia chamamos de justiça de transição, é essa luta política pela memória, que em alguns países essa luta a favor da memória da violência se dá de uma maneira mais clara, como o caso da Argentina, que é um caso paradigmático, né? A gente viu aqui que existem, evidentemente, problemas, nunca vamos deixar de ter problemas, evidentemente, mas existe pelo menos um triunfo de uma ideia de que direitos humanos, memória, verdade, justiça caminham juntos, né? Aqui no Brasil a gente foi mais por uma linha, sabe, enfim, indenizações, comissão da anistia, mas justiça, memória, verdade lutam ainda realmente para se estabelecer aqui, né? O Político fez um panorama muito interessante desse aspecto desse trabalho de memória e de história. Eu acho que a gente tem que juntar as coisas. Hoje em dia essa separação ela foi bem problematizada, eu acho, né? Mas eu gosto de enfatizar o outro lado, porque às vezes quando a gente trabalha nessa área, né, a gente fica tão feliz com as conquistas, né? Puxa, temos já 5 memoriais no Brasil, e não vê, na verdade, a lamentável falta realmente de um espaço público para essa memória do mal no Brasil, não só com relação a essa ditadura, outras ditaduras e tudo aquilo que eu falei. Quer dizer, de um modo geral, o Brasil tem uma tendência muito conservadora a enterrar essas memórias do mal e a construir um tipo de memória histórica, tradicional, né, ascendente, etc. Aquela coisa. Agora, que você pergunta com relação à historiografia, artes e mídia, se elas são fidedignas à memória, eu acho que o conceito de fidedigna é que eu não utilizaria, porque a memória, justamente como eu falei, é um local de uma construção política, né? Então, não existe a memória, o fato, existem essas lutas políticas, né? E eu acho que a historiografia, as artes e as mídias fazem parte dessa luta em torno da memória também, né? Então, é evidente, quer dizer, o Brasil, por exemplo, a gente tem uma tradição cinematográfica muito grande com relação à ditadura. Tem mais de 50 filmes sobre o tema. Mas isso não é o suficiente para se criar uma cultura da memória no Brasil. Não é. Porque falta alguma coisa, né? A gente, justamente, a mídia, a grande mídia no Brasil, não tem espaço para isso. A Globo até fez uma minissérie, mas isso é uma coisa que é uma espécie de uma excrescência, não é o normal no Brasil. O normal no Brasil é uma ideia de esquecimento. Os editoriais dos principais jornais brasileiros, Folha, Estadão, de São Paulo, que eu conheço mais, sempre vão nesse sentido, página virada, essa ideia de que vamos olhar para o futuro. Eles resistem muito, né, a essa ideia de uma memória dos crimes da época da ditadura, e por causa, né? A Folha de São Paulo emprestava suas combis para transportar prisioneiros políticos, esse tipo de coisa que a gente sabe, né? Agora, outra pergunta: história, mídia e arte, como que elas se relacionam? Eu acho que elas se relacionam de uma maneira tensa, como tem que ser, né? Eu acho que não tem que ter uma normalização desse tipo de relação. E, finalmente, a tua pergunta você fez para o Maurício, para o Maurice, perdão. Mas eu tenho um professor, meu colega lá da Unicamp, o Lobão, que você conhece muito bem. O Lobão, ele diz, eu me nego terminantemente a dizer que toda a minha luta, ele também foi um prisioneiro político, né, foi a favor de uma volta de um governo do Jango, por exemplo. Ele falou: não lutei pelo Jango, lutei por outros ideais mesmo. Mas existe uma tendência... Porque
porque a gente tem que ver também a questão da institucionalização. Não sei se você vai concordar comigo, Maurice. A institucionalização dessa memória, né, no momento de estruturação de uma sociedade democrática, né, fica complicado você levar em conta essa paleta de interesses que tinham essas lutas, né? Então, tende-se, no Brasil, sobretudo, a normalizar isso, a homogeneizar, falando a luta pela democracia, né? Agora, uma vez também me perguntaram isso num evento lá na Unicamp, eu falei, olha, a Alemanha comunista era a Deutsche Demokratische Republik. Ela tinha democracia no nome do país. E o que é democracia, né? Justamente a democracia também é uma questão que a gente tem que sempre estar discutida, porque a democracia a gente sabe que é uma construção eterna, né? Agora, uma coisa que eu já coloco aqui como uma pergunta para você, Maurice, é justamente essa ênfase na questão da resistência, que eu acho uma ênfase muito interessante, importante, porque a gente tem que conhecer essa resistência, né? Mas o foco poderia ter sido, evidentemente, outro, na violência, por exemplo, estatal, né? Que talvez no silenciamento e nessa violência que silenciava, porque essa era a realidade que, infelizmente, durante todo o período da ditadura, triunfou, né? Os que resistiram foram massacrados, foram desaparecidos, né? Foram torturados. No fim, evidentemente, teve o fim desse período militar, né? E a luta da resistência teve um papel fundamental. Mas a verdade é que, lamentavelmente, durante esses 20 anos de ditadura, a resistência foi esmagada, né? Foi um triunfo do mal que a gente viu ali, né? E esse enfoque na resistência é um enfoque absolutamente legítimo, mas eu acho que seria interessante que outros memoriais focassem também todo o aparato, a estrutura da repressão, essa complexidade dessa estrutura da repressão, que era, né, essa coisa do oficial e do não oficial, do meta-oficial, como funcionava no Brasil, etc., né? Então, acho que essa construção desse passado, ele ainda tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser desconstruída, como eu falei na minha fala, muita coisa a ser construída. É isso. Obrigado pelas perguntas. Vamos manter a ordem da mesa? Então, Melissa, você pode responder as perguntas, depois Platini, depois Politi. Bueno, te respondo las dos preguntas que me hiciste. La primera tenía que ver con las herramientas que utiliza la arqueología de la criminalística. Quizás el área de mayor influencia no sea la arqueología histórica en general, aquella que está trabajando con la materialidad de los centros clandestinos, como las estructuras y los objetos, sino fundamentalmente la antropología forense, que se constituye como una disciplina que retoma herramientas tanto de la antropología biológica como de la arqueología, como de la criminalística, y que además de todo esto es una antropología que se desarrolla en un marco legal, es decir, que se desarrolla en casos particulares a instancias de pedidos de la justicia. Entonces, en el caso, por ejemplo, del equipo argentino de antropología forense, su acción está directamente vinculada con los procesos legales sobre todas las cosas, ¿no? Pero más allá de todo esto, hay que destacar que hay algunos procedimientos en general del marco criminalístico, policial, etcétera, que fueron retomados, como por ejemplo, no tanto las técnicas para la recolección de objetos y demás, porque la arqueología tiene técnicas súper específicas para esto, históricas ya, y que tienen que ver con la posibilidad de reconstruir absolutamente cualquier contexto del cual se tomen muestras o demás, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de identificar la localización exacta a nivel espacial de donde se tomó esa muestra, en qué condiciones se lo hizo, cuáles fueron las personas que intervinieron en el procedimiento y demás. En este sentido tiene un diálogo directo con lo que sería la criminalística. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, con las cadenas de custodia de los objetos recuperados,
de forma tal que no se altere la evidencia que puede tener un carácter legal, ¿no? Entonces, cuando se toman objetos y se los trasladan a otra localización, tiene que hacerse frente a personal policial, en cajas que permanezcan cerradas y siempre deben estar custodiadas para que no se pueda llegar a alterar la evidencia. Y también las formas en las que se toman las entrevistas y demás, y que en esto también participan los arqueólogos, en donde se pide, por ejemplo, cuestiones ligadas a la confidencialidad de los datos y demás. Pero creo que, si bien en el campo de la antropología forense el diálogo con la criminalística es importante, en el resto de las cosas todavía quedaría algunas cosas, algunas cuestiones por resolver, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a trabajar con los restos de indumentaria, al principio, como que la antropología forense se concentraba exclusivamente en los restos humanos y el registro arqueológico tan solo se llamaba evidencia asociada. Era un rótulo súper general y donde se escribía, se encontraron restos textiles. Punto. Entonces, bueno, en las tareas que llevé adelante para recomponer esas piezas, tomé algunos elementos, algunos estudios para poder identificar, por ejemplo, orificios de proyectiles y demás en las telas. Pero bueno, queda bastante por hacer, me parece. Y la otra pregunta implicaba si los estudios arqueológicos en los centros clandestinos implican nuevas responsabilidades penales. Era así. Bueno, realmente la dictadura argentina había la idea entre los militares de que sin cuerpo no había crimen, sin centro clandestino tampoco. Entonces había un peso muy fuerte dado a la materialidad, ¿no? A la importancia de la prueba material sobre los crímenes. Y la dictadura hizo todo lo posible por borrar esta materialidad. Pero bueno, igualmente hay algo que es importante, que es que a veces la presencia de las ausencias son tan fuertes que no se las puede borrar ni siquiera en ese intento, ¿no? No hay una desmaterialización posible. Pero bueno, esto por ahí forma parte más de reflexiones de las ciencias sociales sobre el tema. Pero igualmente yo creo que, no sé si implican nuevas responsabilidades penales los hallazgos, pero sí que ayudan a construir los casos sobre determinadas causas, ¿no? O sea, las causas generalmente se presentan en relación con centros clandestinos. Causa, megacausa ESMA, causa el Banco Olimpo, etc. Entonces, en ese contexto, los arqueólogos son llamados a participar en las intervenciones de esos lugares en calidad de peritos y se presentan a testimoniar, con lo cual creo que lo que contribuyen fundamentalmente es a consolidar la evidencia de ese caso, más que el resultado directo de su trabajo implique nuevas responsabilidades penales, ¿no es cierto? Creo que es una herramienta más a la que acude la justicia dentro de muchas otras, ¿no? Donde el testimonio oral tiene un peso muy importante, más allá también de lo material. No DOI-CODE de São Paulo, que foi recentemente tombado, mas ainda funciona uma delegacia de polícia. No Brasil, a gente precisa de uma autorização do IPHAN, que é o Instituto de Proteção Histórica e Artística Nacional, para realizar qualquer pesquisa arqueológica. Como vocês procedem lá? Vocês identificam o centro clandestino de tortura e apresentam também para o órgão público pedindo a permissão, apresentam o projeto? Generalmente no son proyectos autogestionados por los arqueólogos, ¿no? Los arqueólogos son convocados a instancias de otras instituciones. En esto puede ser o directamente la justicia, ¿no? La que solicite la intervención, o algunos otros tipos de oficinas estatales
que se encargan de los espacios para la memoria o las políticas de derechos humanos. Estas oficinas pueden tener tanto un nivel nacional como provincial, como acá serían los estadual o municipal. O Estado identificaria a necessidade de uma pesquisa arqueológica e chama os arqueólogos a fazer essa pesquisa. Como perito en el caso de que lo solicite la justicia. En otros casos, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede es lo siguiente: lo que se habilita en muchas ocasiones con la cesión, el traspaso de los predios, ¿no? Por ejemplo, transferência de prédio, sí, la transformación de un predio en un sitio histórico, por ejemplo, ¿no? Lo que se forman en muchas ocasiones son lo que se llaman grupos de trabajo y consenso. El grupo de trabajo y consenso puede incorporar o no arqueólogos. O sea, el grupo de trabajo y consenso incorpora familiares, sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos que pueden ser distintas o no a estas otras asociaciones, autoridades estatales y al mismo tiempo profesionales de diversas áreas. Entonces, a veces el grupo de consenso puede solicitar la participación de arqueólogos o no. O sea, no es que uno resuelve como arqueólogo hacer una intervención en un sitio puntual, tiene que ser solicitado por la justicia, por alguna oficina estatal o por el grupo de trabajo y consenso que decide que es importante tener arqueólogos en ese proyecto, porque no es obligatorio. Nem todo centro nem todo centro há estudo arqueológico. Exactamente, puede haber intervención solamente de historiadores o de ningún profesional y puede ser resuelto por familiares, sobrevivientes y autoridades estatales. Passar adiante aqui, senão fica muito tarde. Vai lá, Platini. Olha, perverter um pouquinho aqui o conceito lá do Rossi sobre o assassino da memória. Eu acho que os assassinos da memória, assim, tentando complementar aqui, né, dando outra abordagem que o professor Márcio já abordou brilhantemente, puxando para a questão da mídia e das artes, né? Eu acho que os assassinos da memória, acho que é a comercialização da nostalgia. Isso é o grande assassino da memória hoje. É o History Channel, é o Canal Viva da Rede Globo, aquelas camisetas de clube de futebol retrô, esses tênis antigos que a gente compra. Isso é o grande assassino, assim. A gente não tem mais a gente não é produtor mais de memórias. Parece que a gente tem que pegar sempre essas referências que vêm do passado, né? Para ficar no campo das artes aí, do cinema, por exemplo, se for pegar, é só uma lista, né? Eu acho que não é uma grande referência cinematográfica, mas a lista de ganhadores de Oscar de melhor filme dos últimos 10 anos, não tem nada de original. Estou dizendo que o Oscar é uma grande referência no cinema, mas é uma referência, né? Não tem nada de original, é tudo adaptação, Harry Potter, não sei o quê, tudo adaptação de livros, né, da literatura para o cinema. Então, assim, parece que a gente está estagnando essa produção de novas memórias, e isso eu acho um processo muito, muito ruim, assim, sabe? Muito... O que eu acho que poderia ser interessante, de repente, é a gente pensar o museu como instrumento de produção de memórias, né? Mas os museus hoje, a maioria dos museus tradicionais, eles ainda não, vamos dizer assim, não superaram aquela fase anal lá do Freud, né? Aquela coisa da retenção que a criança faz, né? Não superaram essa fase anal, assim, eles mantêm os acervos, mantêm as memórias, assim, pouca coisa se cria de novo, parece que é sempre voltado para o passado, não tem uma relação saudável com o presente ou para olhar para o futuro. Eu acho que não é isso, assim, a gente guarda algumas memórias, recebe isso como se fosse um fardo, eu acho que não é essa relação que a gente tem que ter com o passado, né, de fardo, e se nega a produzir, porque não há espaço para tudo, né? As instituições não têm recursos para manter tudo, não é possível manter, não tem espaço, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem pessoal, né? Então, assim, a gente recebe esse passado como fardo e não produz novas memórias. Acho que esse momento de estagnação é que eu acho que é extremamente problemático, né? Leu. Pleti, por favor. Bom, só para... Sim. Respondendo à sua pergunta especificamente, eu queria... primeiro,
os conceitos norteadores que levaram a museologia a considerar que no Memorial da Resistência o enfoque deveria ser controle, repressão e resistência, foi depois de um debate entre historiadores e museólogos e ativistas de direitos humanos, que não foi, como na Argentina, essa mesa de consenso, na verdade não tivemos isso, mas foi quase uma mesa de consenso. E se decidiu que, nesse lugar, pelo espaço que tínhamos, que era também limitado, pelo fato de estar, não pode se menosprezar o fato da gente estar num prédio de arte, né? Quer dizer, o Memorial da Resistência, na verdade o DOPS era todo o prédio. Nós bem que gostaríamos ter de volta todo o prédio e fazer exposições mas infelizmente por enquanto não é possível, quem sabe um dia. Então decidimos que em vez de que o espaço era muito reduzido para se falar de tantos aspectos da repressão, e pegamos o que caracterizou o prédio desde a sua apropriação pelo Getúlio Vargas. Quer dizer, ali teve preso Monteiro Lobato. Nós tínhamos a inscrição na parede que apagaram. Aqui esteve Monteiro Lobato em 1950. Tivemos os famosos, que eu já não me lembro, o caso dos japoneses que eram assassinados pela colônia japonesa porque eles não queriam acreditar que o imperador Hirohito tinha se rendido aos americanos. Tem até um filme feito sobre esse caso, e nós tivemos uma exposição sobre esse caso, mas pensamos, era um fato desconhecido de resistência, né, e de controle que se fazia. Então, esses slides que você viu que diz, né, resistência, democracia, direitos humanos, foram os conceitos que nos nortearam, né, para que ali não está escrito que a resistência ela foi armada, não armada, que ela foi de diversas tendências, que tinha aqueles que queriam o socialismo, que tinha aqueles que queriam os comunistas que estavam presos desde, né? Mas o que se procura é justamente por isso que nós temos as atividades culturais e os debates. Nos debates, essa questão que você levantou, ela aparece. Ela aparece de diversas formas, até mesmo tergiversada por algumas opiniões que não conhecem. Então, vem o jovem que tem 18, 20 anos e diz, mas eu não entendo, eu estou saindo daqui perplexo, porque eu chego em casa e meu avô dizia que na época da ditadura era ótimo. E lá não tinha violência, agora nós temos, não tinha corrupção, agora nós temos. Então, como é que vocês podem enfatizar? Então, isso se faz no debate. No debate a gente diz, não, isso acontecia porque tinha censura, porque tinha isso. E aqueles que resistiram porque queriam outro país, né? Então, o que eu acho que aí também respondendo um pouco a sua provocação, eu acho que ali nós decidimos que o que valia mais, na medida em que não se tinha nenhum outro espaço similar, nem em São Paulo, nem em outros países em 2009, nem em outros estados em 2009, só tinha aqui a sala do Frei Tito, que desde 2002 estava. Mas essa sala era uma sala inserida dentro de um contexto diferente, um conceito do Museu da Cidade. Então, nós decidimos que ali seria o espaço de dar voz às vítimas, como o processo de justiça de transição exigia naquele momento. Como disse bem a Inês, nós temos agora 2 outros museus sendo conquistados, né? Um será o Memorial da Luta pela Justiça. Esse já está numa fase muito mais avançada. Por quê? Porque é um memorial que não depende do Estado. Não, era um prédio que era a auditoria militar, onde nós fomos julgados, onde todos os que estiveram presos em São Paulo foram julgados pelos militares. Esse prédio era da União, do Exército, naturalmente. E o Exército, no ano de 2007 ou 2008, devolveu o prédio à União. Eles não queriam mais ter esse prédio, é um prédio que exigia muitos gastos do Exército. E nós, então, vimos que o prédio estava vazio e fizemos uma demanda desde aquele momento, com a ajuda do Ministério Público e tudo, e conseguimos que o prédio fosse cedido, não é doado, cedido em comodato por 10 anos
à OAB de São Paulo e ao Núcleo Memória, que é a entidade que eu represento, numa gestão conjunta. Então, ali vai ser outro enfoque. Vai ser qual o enfoque? Não vai ser mais os resistentes só. Vai ser os presos políticos e os advogados. A luta dos advogados, e a ideia ali vai ser mostrar aos jovens advogados que estão cursando o primeiro ano e segundo ano de Direito, como era, ou como é, como seria lutar pela justiça no momento em que não há justiça. Então vamos ter a ideia que tenhamos lá julgamentos simulados, né, enfim, tem uma série, o plano museológico já está pronto e esse museu está dependendo de uma aprovação pelo Ministério da Cultura para a captação de recursos pela Lei Rouanet. E o terceiro, que nós brincando falamos será a Rota da Memória em São Paulo. Os ex-presos políticos não gostam porque fala rota lembra a violência, então vamos dizer o percurso da memória em São Paulo. As pessoas que irão a São Paulo terão a possibilidade de ver o ponto de vista dos resistentes no Memorial da Resistência, o ponto de vista dos advogados e dos presos no Memorial da Luta pela Justiça e o Memorial das Vítimas, e aí sim falando do aparelho repressivo, das desaparecidas, será no DOI-CODE, que é esse prédio que a doutora Inês acaba de dizer, que foi tombado pelo CONDEFAT, ainda está de posse da Secretaria de Segurança. É uma luta muito grande que temos que fazer para que esse prédio ele passe da Secretaria de Segurança para a Secretaria de Cultura, para que a Cultura possa se apossar do prédio e fazer dali o memorial, que eu não sei que nome terá, mas certamente o enfoque será o enfoque das vítimas. E ali o discurso será certamente diferente do discurso do Memorial da Resistência. Obrigado, professor. Acho que pelo avançar da hora, acho que a gente pode encerrar o debate. Não vou nem abrir para mais nenhum bloco de pergunta, infelizmente. Mas queria agradecer ao professor Politi, ao professor Márcio, à professora Melissa, ao professor Platini pela mesa. E agradecer, sobretudo, aos convidados, aos aqui presentes que ficaram até a essa hora aqui para o debate. Dizer que amanhã os trabalhos começam cedo, né? Desejar um bom descanso para vocês e os trabalhos continuam a partir da manhã, a partir das 9 horas, se eu não me engano, né?